Fala galera, João Risoléu aqui, mais um episódio do YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Fazer um agradecimento especial ao YouMold, que está viabilizando isso aqui, né, Sandrão? Sim. Patrocinando a bagaça, fazendo acontecer. Sandro Costa, meu veiote preferido. Muda a piada, meu João. Já deu essa. Sandrão, episódio Bom incrível, hoje. hein? Bom hoje. Quem que você trouxe aí hoje? Hoje convidada super especial. Foi minha parceira numa jornada minha no passado, no varejo. Hoje ela é diretora mão pesada numa grande empresa de varejo. A gente vai saber muito da história dela e da jornada aí. Cris Gama. Se apresente para nós aí, Cris. Seja muito bem-vinda. Muito legal, muito agradecer a tua presença. A gente tentou marcar já faz tempo, né, Cris? Fazia tempo já, hein? Desde o ano passado aí. Agora deu certo. Deu certo, é isso aí. Então, seja muito bem-vinda, Cris. Obrigado por topar. Ai, gente, obrigada, eu que agradeço. É um prazer, realmente. Eu tenho assistido alguns podcasts de vocês, né? Gente de peso aí, muita responsa tá aqui, fazendo parte desse pool aí. Mas muito legal. Sandro, obrigada. João também. Prazer. Acho que a gente tem um prazer aí em contribuir, né? Trocar um pouco. Compartilhar. É verdade. Aprender muito também, né? É isso aí. E Cris, conta Bem. pra gente então, o que você faz hoje e como é que você chegou até aqui? Como é que você começou nessa loucura do varejo? É verdade, engraçado, né? Meio louco. Primeiro que, bem, eu sou natural de Recife, né? Nasci lá da Gema, pernambucana. Nasci lá em Recife, sou filha de médico e advogada. Minha família inteira, inclusive, é dessa vertente. Né? Meus irmãos são advogados, minhas cunhadas são advogadas, meus filhos, genro e nora, são médicos. Caraca. E eu sou a ovelha negra da família, né? Fui a picada aqui pelo mosquitinho do varejo. Não estudou, né? É verdade, olha aí o que deu, né? Não foi nem advogada nem médica. E desde a infância eu sempre tive muita aptidão assim para negociação, né? Então esse lado mais de energia, de criatividade. Eu gostava muito de atividades manuais, desenho e falava que queria fazer arquitetura direito. E incrivelmente me formei em ciências contábeis. Então nada a ver, né? Quase lá. Quase lá. E desde que eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, ingressei na faculdade, já mãe de 2 filhos, né? Tive filhos bem nova. E aí já comecei a trabalhar no varejo. Na verdade, eu mandei o currículo na época para o Bom Preço, lá em Recife, para a área de cartões, né? Na época o Hipercar, então financeiro. E no período da entrevista e tal, a gente identificou que tinha um parente meu, que era um gestor importante lá, e eu não poderia participar. E aí eles migraram meu currículo para o varejo, e aí eu fui parar lá na área de operações, né, de loja, informações e controles gerenciais. Então, já me apaixonei, né, aquela loucura, varejo de supermercado, em loja, com a visão mais gerencial, dando suporte ao gerente de loja. E aí, ao longo do tempo que eu passei no Bom Preço, eu migrei em várias áreas. E eu digo que eu nunca participei de um processo de trainee, mas eu vivi a experiência de ser treinado em várias áreas, de fato, trabalhando já em diretoria e segmentos diferentes. Então, ali no Bom Preço ainda, eu passei pela área de loja, depois eu fui para a área de planograma, que é marketing, né? Então, a gente fazia naquele momento os estudos de supermercado, das gôndolas, posicionamento de produtos, gerador de fluxo, de tráfego. Tinha umas pesquisas maravilhosas que a gente via lá da Nielsen, enfim. E depois dessa área de planogramas, eu ainda fui para a área de logística. Quando a gente implementou o ressuprimento automático, na época, acho que era um dos primeiros do Brasil que estava fazendo isso. Via DI lá, então super incrível também a experiência de abastecimento, face, reposição. Super conectado com o planograma também. E entendendo muito já de loja, que eu tinha vindo de lá, né? E aí, quando eu estava já com essa visão bem completa ali, ampliada da empresa, me apareceu um convite para ir para a área comercial. E aí eu fui para a área comercial, tendendo a ir para a área de linha branca, eletro, e o diretor, na época do têxtil, participou dessa entrevista que eu fiz com o diretor de eletro e falou, não, você tem que vir para o têxtil, enfim. E naquele momento eu pensava, primeiro que é supermercado, né? Então não estou no core ali.
na área do que não é alimentos. Do que não é alimentos, ir para o têxtil, que representa menos ainda do que linha branca, mas de alguma forma eu fui ali, né, contaminada pela entrevista, enfim, e decidi entrar. A partir desse momento, acabou, né? Não Então, saiu Nunca mais saiu. Isso que ano foi, Cris? nossa, faz bastante tempo, viu? Mas eu acho que 97, 96. Caramba, tem um de experiência. Bastante, né? Ó. Sensacional. Mas é porque eu comecei muito nova, tá? Não, perfeito. Tô brincando. Então, fiquei lá, né, no Bom Preço. Depois houve aquisição. E aí é muito bacana, porque ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de participar de experiências diversas e bem complexas, né? A primeira delas foi a aquisição do Walmart, que, na verdade, o Walmart fez a aquisição do Bom Preço. Era uma rede no Brasil de poucas lojas, comprando uma rede de supermercado que tinha 118 lojas, aproximadamente, no Nordeste, né? Então, a gente falava naquela época, apesar de ser uma multinacional, que a experiência de Brasil era um peixe, né, comendo ali um tubarão. E viemos morar em São Paulo, a turma toda lá da área comercial recebeu a proposta. Você participou de todo o processo de aquisição? Sim, sim. Já na área comercial, né? E aí, enfim, aquela experiência lá do passado que todo mundo conhece, do Walmart, né, de taco de golfe para sortimento de supermercado no Brasil, enfim. Então, eles tinham uma experiência, né, um know-how do perfil internacional e com o desafio de entender o perfil nacional e, mais ainda, regional ali no Nordeste, Nossa. né? Então, Traduzir foi um isso desafio tudo. enorme. A gente trabalhava com 2 computadores na mesa, porque os sistemas não eram integrados. Mas era o modelo raiz ali, né, do gerente de produto naquela época, que planejava, alocava, desenvolvia, negociava, transferia produto de uma loja para outra. O que tivesse que fazer, a gente fazia, abastecia no estoque, abria caixa. Então, foi bem rico assim, aquela experiência de integração de cultura, aprendizado de sortimento de produto, complexidade de integração de sistema. Cultura, que eu acho que é o maior desafio, né? Sim, sim. E era cultura bem Walmart mesmo, né? Então, os rituais de reuniões, relatórios, justificativas de resultado. Então, era bem intenso, né? E, enquanto eu estava lá ainda, recebi a proposta, um convite para ir para Riachuelo. Fiquei entre o Walmart e o Bom Preço por volta de 8 anos, mais ou menos. E depois recebi o convite para ir para Riachuelo, né? Então, fiquei um pouco receosa na ocasião, porque, querendo ou não, o Walmart, para mim, ele tinha um elo que me ligava ainda à minha cidade natal, né? Tinha uma estrutura ainda lá em Recife, enfim. Mas eu acho que quando eu tomei a primeira decisão de mudar, né? Sair de casa, mudar de estado, vim com meus filhos pequenos para São Paulo, eu já tive muita determinação do que eu queria para a vida, né? Então, eu quero oportunidade, eu quero crescimento, eu quero aprender muito, eu quero crescer bastante. E quando veio essa oportunidade da Riachuelo, eu vi realmente, né, o objetivo sendo alcançado, aí, começando a ser alcançado. E ir já para uma empresa de varejo de moda, quando eu estava num segmento de supermercado na moda, né, porque eu trabalhava no têxtil. E aí foi super válido, aceitei a proposta, fui para Riachuelo. Depois que eu estava lá 1 aninho, aí veio o grande desafio, que foi o segundo grande desafio da minha trajetória profissional, que foi a integração do varejo e da indústria. Né? Quando houve aquele momento 2 lá... mundos completamente diferente, né? com propósitos diferentes. Desafios diferentes, né? E aí, recebi também o convite ali naquele momento, olha, vamos para Natal, a turma toda, né? Com o desafio agora de fazer a integração do varejo da indústria. E tinha acabado de mudar para São Paulo, né? Fazia 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Fui embora para Natal. Então, a gente foi, o desafio gigante, né? Eu costumo falar que ali a gente construiu um edifício enorme, sem planta. Né? Não existia receita. Era um modelo, um formato novo, único, e que a gente estava fazendo a roda rodar ali, trocando pneu ao mesmo tempo e com super desafio, integrando todo o varejo com a indústria, otimizando os processos fabris, conhecendo da estrutura de fábrica,
enfim, e remodelando o conceito e a marca Riachuelo, né? Riachuelo, se a gente lembrar, né, Sandro lembra bem, 15, 20 anos atrás, era uma rede de moda masculina, nordestina, né, que vendia muito fortemente polo e calça jeans, né? Era Poo e Alaville. E a gente teve o desafio ali naquele momento de reformular, começar o início da reformulação dessa marca, né? É sempre bom lembrar que essas grandes redes já venderam tecidos a metro, né? É verdade, ó, isso aí. E aí a gente tinha esse desafio de começar essa construção da reformulação. Então, desde produto, reposicionamento de preço, fortalecimento da marca. Então, tinha um envolvimento muito grande com a área de marketing naquele momento, né, para a gente conseguir entregar, né, esse início dessa virada aí de construção de marca. Enfim, depois fiquei por volta de 6, 7 anos lá em Natal, e depois voltamos para São Paulo. A equipe inteira que fez a integração varejo de indústria voltou, área comercial, para São Paulo. E enquanto eu estava em São Paulo, acho que fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Riachuelo, e depois eu fui para Caidu. E aí é o terceiro grande momento e experiência também diversa, né, que eu vivi aí, que foi participar de uma profissionalização de uma rede e de um crescimento extremamente acelerado. Isso foi em que ano que você começou? Foi em 2015. Você começou na Caidu. Que eu comecei na Caidu, exatamente. Então, eu lembro que quando eu fiz a entrevista para ir trabalhar lá, falava sobre isso, né? Então, assim, a gente tem um plano na empresa, o Edson, né, que na época era o diretor comercial, hoje ele é o CEO, e aí ele falava, olha, preciso de um profissional que me apoie a fazer realmente um crescimento na empresa, continuar, né, o crescimento que a Caidu já vem apresentando, de forma muito consistente, segura e acelerada. Então, já tinha um trabalho incrível construído até ali, tinham profissionais já que tinham vindo de mercado também, que já estavam fazendo a parte dessa equipe, e veio esse desafio aí da gente continuar fazendo o crescimento acelerado aí da empresa. E eu estou na Caidu agora há 8 anos, então são relações longas, né? Profissionais, assim. E engraçado que eu costumo falar, quando eu entrei na Caidu, eu era apaixonada, assim, pela empresa, né? Então, quando eu falava, as pessoas até falavam, esse é o momento da paixão, quero ver quando virar o amor, se vai continuar esse fervor, esse carinho todo que você tem pela empresa, né? E, de fato, assim, é incrível, né? Então, eu acho que o que mais me conquista na Caidu hoje é o propósito, não é? Essa semana eu fiz uma reunião com o time, com a equipe inteira, né? Comercial, marketing, visual merchandising. Levei no auditório e eu quis dividir com eles um pouco da sensação que eu tive na última inauguração que nós tivemos. Então, enquanto eu estava na inauguração da loja, eu vi alguns depoimentos de clientes super emocionados, né? Então, aqui eu posso, olha o preço desse blazer, né? Não existe isso, aqui eu posso. E chamava a amiga que ia passando junto com ela, elas estavam de uniforme, correndo na frente da loja, indo para um ponto de metrô. E aí ela falava, olha o preço do blazer, amiga, mas a gente vai perder o metrô. Ela, esquece o metrô, não existe esse preço. Então, ela punha shop bag, pondo sacola, né? Roupa na sacola. E quando eu vi também mulheres lá na área do infantil e colocando muita peça de roupa na sacola e falando, olha, falando para a colega do lado, aqui a gente compra para nossos filhos e sobra ainda para comprar para a gente também. Então, a sensação que eu tenho é que vale a pena, sabe? É mais difícil, né? É um propósito mais difícil. Muito. A gente está na classe C, né? Nosso modelo é esse, com muito orgulho. E a gente fala e explora isso e tem muito orgulho, de fato, de estar oferecendo produto para essa classe. E quando a gente enxerga que no momento que a gente está vivendo, todo o cenário externo, e a gente ainda assim está conseguindo proporcionar o acesso a esse cliente, né, com esse nível de satisfação, vale a pena. Né? Toda a dificuldade nas negociações de produto,
o desafio em desenvolver uma coleção que esteja completamente conectada a esse público, que pensa nessa mulher, na ocasião de uso que ela realmente frequenta. E aí é check. Né? Então, eu chamei a equipe inteira no auditório e falei para ele, gente, olha, é gratidão, é muita gratidão, né? É equipe, esse trabalho que todo mundo faz aqui, além do resultado que a Caidu está entregando aí, super positivo. E num contexto onde está todo mundo, né, Síndrome? Pois a gente costuma, foi o que eu falei, né, para o time. Nós estamos na contramão do mercado. Né? E justamente por esse motivo, eu acho que vale esse alinhamento com os nossos colaboradores, assim como eu fiz com nossos fornecedores também, cadeia de fornecimento. Né? Na hora que a gente vê tantas notícias tristes, né? Triste, não tem como não ser, porque eu acho que fragiliza o varejo como um todo, né? O que a gente está vendo acontecendo por aí. Mas, e ouvir, né? Nossos fornecedores, falar para os nossos fornecedores que a gente não só está expandindo, como está acelerando o plano de expansão, né? Para os nossos colaboradores, que a gente está trabalhando mais, entregando mais, então parece meio desconexo, né? São loucos esses caras, quem são esses que estão fazendo isso num contexto como esse? E aí, para mim tem um tripé que é super importante, né? Que são os nossos clientes, os nossos colaboradores e nossos fornecedores. E eu acho que a comunicação clara e transparente para essas três pontas é fundamental. Nesse contexto, para mim, rapidamente, eu fiz 3 atuações. Viajei e visitei pessoalmente os maiores fornecedores da empresa, todos eles, e fiz questão de explicar por que a Caidu está nessa bolha. Não é acaso, é muito trabalho, né? Então, assim, é muito trabalho, é austeridade, é eficiência, é suor, cultura, gestão. Cultura, muito. Né? Eu acho que você falou uma palavra, João, para mim, que eu acho que inclusive é um grande diferencial. Falando bastante da Caidu, mas com certeza seria aplicado em qualquer outro segmento, né? Acho que um modelo de gestão austero, objetivo, muito claro e transparente, permite que nós estejamos num trilho, ou seja, sabemos exatamente para onde a gente tem que ir, num trem de alta velocidade. Então, fica tranquilo porque ele não vai descarrilhar, né? O trilho está lá, traçado até o objetivo de chegada. E aí, acelera. Agora vai. Né? Até aproveitando essa linha, né, Sandrão? Acho que no momento atual, dado o cenário completo... Hoje a gente fez um mix-up. O mix-up, Cris, é a nossa reunião onde a gente junta toda a nossa equipe. Quem é presencial vem presencial. Mas, assim, hoje 70% do nosso time é remoto. Que aí demanda uma gestão ainda mais complexa. E que se a cultura não for forte e a gestão consistente, né, as coisas cada uma começam a desandar. O que, assim, embora a gestão seja uma coisa óbvia para todo mundo, se fosse tão óbvia assim, talvez, né, o cenário seria outro. O que é gestão no final do dia, Cris? Da onde ela nasce e para onde ela te leva? Faz uma definição assim, olhando para a sua jornada e como é que vocês simbolizam isso na Caidu, por favor. Bem, eu acho que existem várias formas, né, de gestão. E aí é difícil a gente julgar qual que é a certa e qual que é a errada, né? Mas, para mim, eu acho que, com toda a experiência e nas grandes empresas que eu trabalhei, o que eu trago de lição e que eu vejo de forma efetiva se revertendo em resultado, que é o que está acontecendo na Caidu hoje, eu acho que um grande diferencial é a nossa gestão integrada e clara. Né? Então, a cada 4 anos, a gente desenha o nosso planejamento estratégico. E o que é que fica muito claro nesse momento? Quais são nossas escolhas, quais são nossas renúncias, e essa segunda parte também é muito importante, porque... É o mais difícil, né? É o mais difícil, porque o assédio acontece a cada minuto, né? Então, agora a concorrente tal está fazendo tal. Não, foi renúncia. Mas agora existe a oportunidade. Renúncia. Então, quais são as nossas escolhas e renúncias dentro do ciclo de 4 anos? E quais são os nossos pilares estratégicos? Então, assim, fica muito bem definido. Nossos 3 pilares estratégicos são expansão, proposta de valor e eficiência operacional.
qualquer coisa que a gente decida, nesse momento que está desenhando o planejamento estratégico, a gente fala, se encaixa no plano de expansão? Sim, não se encaixa, está fora. Faz parte de uma proposta de valor para a companhia? Faz, está dentro. Não faz, está fora. Está relacionado à eficiência operacional para o negócio? Tá. Então, fica fácil, você concorda? A gente perde menos energia discutindo né, assim, a cura do câncer. A gente está ali, de fato, de forma muito objetiva. Pragmática, né? Muito, pragmatismo. Quando isso é desenhado e de forma colegiada, com o nível de alta liderança da empresa, né? Então, aí está a presidência, os diretores, isso é compartilhado com o nosso conselho, a gente ganha tração, porque nos próximos 4 anos é só para isso que a gente está olhando. Né? É só para isso. E foco total. E, assim, é um ritual de gestão muito intenso. Né? A gente tem, quando a gente fala de expansão, que é o primeiro pilar, a gente traz aí alguns critérios para a expansão. Então, qual que é o nosso plano de expansão? É concentrado? É adensado? É Brasil? Avançando as regiões? Então, a gente tem nossa estratégia e foca nela. Então, recentemente, a gente tem sofrido um assédio grande de oferta de pontos, Brasil inteiro. E a gente sabe, com muita frieza, olhar, bem, isso seria incrível. Mas não agora. Não está alinhado. Não está alinhado. Não está alinhado com a rota de expansão que prevê ganhos logísticos, ganhos de antena de marketing, conhecimento de perfil de produto. Isso é muito difícil, né, Cris? Assim, até pela história, a gente conhece outras empresas, né? Ter essa disciplina, esse foco hoje é uma coisa rara. É muito. E, assim, é muito fácil, né? Empresa de dono, né? Puta, o cara vai para um caminho agora, depois ele muda, puta, não tem segurança, ele volta para outro caminho. É verdade. E quando eu falo da gestão integrada, né? A gente tem hoje, né, a diretoria de expansão, a gente tem a diretoria de inteligência, a gente tem a diretoria comercial, de operações, financeira, todos olham para isso. Então, na decisão final de que lista de lojas a gente leva para a validação do conselho, se discute muito antes. Né? Então, quando eu estou com o meu chapéu de marketing, eu vou discutir naquele momento ali se aquele ponto é relevante para mim como marca. Se o metro quadrado que tem disponível vai ser suficiente para o sortimento mínimo que eu preciso oferecer para meu cliente. Né? Então, se o fluxo, o diretor de operações vai falar se é possível ou não. A gente define, a gente tem uma ferramenta de viabilidade para validar as lojas que considera critérios super restritivos, né? Assim, ou seja, restritivo que eu falo é focados no nosso objetivo. Vai atender nosso público? Está na venda que a gente precisa? Vai ter o custo, despesa, custo de aluguel dentro do que faz sentido para essa venda? O que não tiver, então assim, a renúncia nesse momento, ela dói, mas acontece muito. Né? Então a gente é muito pragmático mesmo nessas escolhas do plano de expansão. E isso traz para a gente uma efetividade muito grande. Né? A Caidu de 2008 a 2021 cresceu 9 vezes. De hoje para daqui 3 anos vai dobrar. Já está traçado, né? A gente já tem esse plano desenhado, prospecção de ponto, tudo. A gente vai dobrar a rede. E quando a gente olha esse nível de eficiência que a gente trabalha, a perspectiva é extremamente positiva. Legal. Né? Então, desse está dentro do primeiro pilar, né, que é o pilar de expansão. É lógico, tem outros pontos que a gente ainda secundários que a gente considera como expansão, como novos negócios, sortimento de produto, mas isso participa menos do que quando a gente fala de número de lojas novas. Legal. Né? E pela sua experiência, Cris, você passou, você tem uma jornada incrível no nosso mercado, você passou por grandes empresas, está na Caidu hoje. Se a gente for fazer um raio-x, assim, na sua visão do momento que a gente está passando, óbvio que tem uma questão macroeconômica, tem vários fatores que são óbvios, mas levando em consideração tudo que você já passou, as experiências que você teve, o nível de definição estratégica que essas empresas têm, o que está acontecendo com o nosso mercado? O que a cada balanço que a gente vê, que até no final do dia, né, Cris, a gente depende de um mercado saudável para todo mundo crescer. E não é positivo para ninguém ver os balanços da forma que a gente tem visto.
Por que isso está acontecendo, Cris, na sua visão? Bem, eu acho que a gente pode dividir aí em alguns capítulos, né? Essa resposta, em alguns quesitos aí. Eu acho que o primeiro, sem sombra de dúvida, é um cenário macroeconômico, né? Um fator externo aí que tem desfavorecido muito o varejo como um todo, né? E quando a gente olha hoje o varejo, a gente não está falando só do varejo de moda, não é? Eletrônico, enfim, e todos os outros nesse momento. Tem uma questão política também, que eu acho que nem cabe a discussão, mas que, enfim, tem, né? Sempre tensão, acontece, né? tem, sempre. E eu acho que tem a questão interna de gestão, né? Mais uma vez eu volto no quesito, de algumas empresas que se sentiram um pouco mais penalizadas nesse momento. Né? Quais são os fatores que estão dentro? Primeiro, eu acho que tem a conexão do que é a estratégia do negócio com o que é o perfil do cliente e o cenário econômico. Vou falar um pouco da Caidu. A Caidu é uma rede da classe C que deveria está, claro, sofrendo muito impacto por todo esse cenário econômico, mas que, olhando para dentro e se precavendo de algumas situações, a gente vê PDD super alto. Não está acontecendo só com a Caidu. Né? Estão acontecendo com todas as redes. Sim. Mas a gente se antevê a esse cenário e trabalha com alavancas que mitigam a linha final. Né? Então, quando a gente olha um balanço e vê o resultado de EBITDA negativo, isso está para dentro da operação. Não tem como. Né? Então, assim, qual que é a alavanca que a gente mexe dentro da operação para que não proporcione... Isso. Obrigado. Opa, escapei. Tranquilo. Para que não prejudique o resultado final da última linha. E tem uma outra análise que a gente pode fazer, que é depois do EBITDA, né, que é o lucro líquido, que isso independe da operação, isso são os juros. Então, a gente tem essas duas perspectivas que a gente tem como olhar. Quando a gente olha de forma generalizada o lucro líquido das empresas a menor, isso é um cenário econômico. Se até o EBITDA está tudo bem, isso vai passar, porque é uma questão, um fator externo. O ponto é quando o EBITDA não está. Aí isso é gestão interna. Né? E aí esse desafio que eu falo de ritual de gestão, indicadores, eficiência operacional. Só aprofundando nessa pergunta que o João te trouxe, Cris, quando a gente fala em crescimento de lojas, né, a Caidu, nesse processo de crescimento, a gente pode trazer outra palavra que é complexidade. Né? Quanto mais a gente cresce, mais complexidade a gente traz para o negócio. E aí eu queria trazer um pouquinho no teu dia a dia ali na área comercial e no marketing. Como é que você vê essa tratativa da complexidade? Porque cada dia que passa vai ficando mais complexo. Né? Quando se fala de gestão versus complexidade, como é a sua visão hoje? Bem, sem sombra de dúvida, traz mais complexidade mesmo. Quando a gente cresce, imagina que no passado a Caidu era uma rede que estava voltada para a classe C, no estado de São Paulo, em lojas de rua. Aí a gente começa a avançar agora para lojas de shopping também. Agora, saindo de São Paulo também. Podendo também, além da classe C, que é o nosso foco, atender uma classe B+. Então, isso traz complexidade, porque um outro sortimento de produtos são mais variáveis, né? É outro clima de região, é outra... Lojas frias, lojas quentes. Exatamente. E o perfil, né, de shopping rua, gerador de pontos que são destino, pontos que são fluxo. Então, para mim, sem sombra de dúvida, são as análises, os dados. Né? Então, e para mim aqui reúne dois pontos fundamentais. São os dados internos, que é sempre o retrovisor. Né? Então, o que é que o histórico nos mostra, o que é que a performance de venda nos fala, e no máximo nível de granularidade possível, essas análises. E um fator externo que para mim está em 2 pontos, tendência e cliente. Né? Então, acho que está super em voga o cliente no centro e, de fato, faz muita diferença, muita diferença. Então, o que a gente colhe hoje de informação da nossa equipe de planejamento, com o histórico cruzado com o que a gente tem de voz do cliente através de nossas pesquisas da área de CRM
e das pesquisas que a gente contrata com empresas externas, direciona de forma muito pragmática o nosso plano de coleção, o nosso plano de comunicação e o nosso plano de exposição na área de venda. E a gente garante esse tripé, né, que inclusive está bem dentro do segundo pilar nosso, né? Eu falei de 3, que é expansão, proposta de valor e eficiência operacional, que é proposta de valor. Então, esse pilar, essas áreas são bem latentes, né? Nesse ponto. Então, todo o plano que a gente faz hoje de pacote de benefícios e valor percebido para o cliente, porque também não adianta... Acho que é uma máxima do marketing aí, né? Não adianta a gente só dar para o cliente o desconto por si só, ele precisa enxergar o valor nisso. Sim. E aí, por trás disso, tem toda uma estratégia desenhada de jornada do cliente na área de venda. Então, quando ele entra na loja, qual que é a primeira coisa que ele olha? Que plano de comunicação eu tenho que fazer? Que produto tem que estar ali na frente? Na trilha, ele tem uma outra... forma de olhar para a coleção ali, né? Um outro hábito de consumo. O que é que tem que estar na trilha, de que forma tem que estar comunicado. Na parede, o que é que tem que estar ali. Então, a gente fatia a área de venda hoje em 4 pontos e cada um desses 4 pontos tem uma função. De acordo com o que o cliente fala para a gente, né? Então, se é a função de marcar o nosso posicionamento de preço, se a função é oferecer para o cliente de forma fácil e prática o que ele procura sempre, então vai estar ali exposto em volume, em massa, ou oferecer a moda, a tendência, quando está lá num coordenado de parede, curadoria. E aí, depois que a gente faz esse desenho, isso se traduz no planejamento, ou seja, como que eu vou fatiar o meu Open to Buy lá, né, minha lista de compra na planilha de sortimento, para cada uma dessas funções. Só para o microfone aqui. Ai, tá, agora tá ok? Não, fica tranquilo, isso daí a gente vai... vai ajustando aqui, vai né? ajustando. Então, vai lá no planejamento, área de venda, planejamento, e depois a comunicação, né? Então, assim, o nosso PDV, os splashes, os móveis, os precificadores, então tudo isso a gente pensa... É complexo, não deixa de ser, mas a gente tenta simplificar, traduzindo tudo que tem que ser feito com o que tem de análise, né? Porque onde é que eu acho que está, talvez, a grande casca de banana aí, que a gente vê acontecendo muito em outras empresas, é o que eu quero ser e não o que eu sou de fato, né? Então, o que eu quero ser, quando existe um plano amparado pelos pontos aonde eu estou, pelo cliente que eu atendo, ok. O que eu quero ser, sem considerar isso, né? Imagina que eu quero ser, hoje na Caidu, uma loja que tem 50% de participação de produtos, coleção incrível, maravilhoso, e a minha cliente não consome isso. Né? Então, eu vestir a camisa com orgulho de quem a gente, para quem a gente trabalha, e desenhar toda a estratégia baseada nisso, traz menos complexidade, apesar do complexo todo que eu falei. A complexidade, né? Vai ter de qualquer forma. Né? E um ponto de atenção, né, Cris, que é um diferencial que a gente considera, em conversa que a gente já teve no nível de gestão ali da Caidu, a gente atende marcas de diversos perfis. E o que a gente vê bastante é essa questão do que eu quero ser, ou do que eu acredito que eu sou. E aí, quando você entra no nível de persona, quem que você atende de fato? Se você perguntar para pessoas de áreas diferentes, você ouve respostas diferentes. E, muito claramente, isso é muito conciso assim, na gestão da Caidu. Esse alinhamento estratégico, ele chega até a loja. As pessoas sabem para onde vocês estão indo. Quais são os rituais que vocês têm? Reuniões semanais, mensais, diárias? Como é que funciona essa... Legal, acho que isso é o maior goal nosso, tá aí, né? Nesse ritual de gestão que a gente consegue garantir implementar, desdobrando até a operação mesmo, né? A base da operação. Tudo começa com a reunião de conselho, né? Então a gente tem reuniões quinzenais,
em algumas situações, normalmente mensais entre conselho e comitê estratégico, comitê de finanças, enfim. Fica muito claro ali, né, os direcionamentos macro da companhia. Isso é desdobrado semanalmente, não só como direcionador, mas como status, ponto de situação, né, resultado, semanalmente com a presidência e os diretores e heads de algumas áreas. Isso acontece uma vez por semana, então a tarde inteira. E o que é muito bacana é que o resultado da área comercial e marketing tem alguns indicadores principais das minhas diretorias que a gente leva nesse ritual e todos vêm. Assim como tem da área financeira, assim como tem da área de logística, assim como tem da área de TI. Então, os principais indicadores da empresa, todos olham. Todos os diretores ali dividindo com o presidente. Ainda, uma vez por semana, os diretores desdobram esses mesmos indicadores, cada um de sua diretoria, para os seus diretos. Então, isso tem um segundo ritual que garante a mesma visão, o mesmo relatório gerencial, nos mesmos indicadores para todos eles. Uma vez a cada 2 meses, a gente faz uma reunião na empresa que chama REGER, que são todos os gerentes da companhia, onde a gente divide com eles, uma vez por mês, o acumulado do resultado do ciclo e o resultado do mês, onde cada um pode ali dividir um pouco quais são os planos de ação, os pontos de oportunidade, desafios, e a gente segue dali também com direcionamentos para que eles desdobrem para os times dele. A gente tem um outro ritual ainda, que a gente chama de ponto de partida, que ele acontece uma vez por mês, que é uma reunião que o presidente e os diretores fazem para todos os colaboradores da empresa, todos os níveis. Né? Então, isso acontece de novo. A gente volta naqueles mesmos indicadores que eu falei lá da primeira reunião, onde a gente fala dos indicadores macro de cada diretoria, com direcionamentos, com ações futuras de curto prazo. Né? Então, qual que vai ser a próxima campanha? Qual que é o próximo desafio para o fechamento desse mês? O que é que a gente precisa que a área de operações olhe? Que indicador? E esse desdobramento vai até a base. Né? Então, eu visito uma loja hoje e eu chego lá e é legal eu falar. Né? Então, eu chego e falo, gente, como é que está a conversão da loja? Qualquer colaborador responde. É um indicador que um cara de operações sabe falar. Né? E como é que está a intenção? E o estoque de produto antigo dessa loja? Está em que percentual? Então, você vê que são poucos indicadores que a gente define, mas que faz desde o conselho até um repositor da área de venda entender. Né? Então, é realmente um ritual assim. Aí, para mim, o grande diferencial disso é dar luz aonde a gente quer. Isso é meio que menos democrático, né? Quando a gente define quais são os indicadores que são importantes para a empresa. Isso feito, muito treinamento para que todos entendam, e um ritual de gestão de todo mundo olha para isso e move o ponteiro. Né? Então, porque é menos dispersão. Quando você democratiza um pouco, você faz com que uma pessoa que está lá em uma determinada área da empresa ou em determinada loja, por si só defina o que é a prioridade dela. Que, de repente, é o máximo local. E que, para ela, teoricamente, estaria muito bom. Mas, quando a gente define antecipadamente, né, isso, a gente está priorizando ali o máximo global. E aí faz todo mundo localmente. Exatamente. E aí move massa muito mais rápido aí, né? Fala isso 10 vezes por semana, né? Deixa eu fazer uma provocação, Cris. Tem na NRF, o último episódio que foi em janeiro, NFR, National Retail... Não, National Federation... National Retail Federation. Isso, NR, isso. Esse último episódio em janeiro, eles falaram muito sobre não ter só o cliente no centro, mas também ter o colaborador no centro. Né? De você olhar para ele, porque um colaborador super engajado, ele pode, no momento de reestruturação de uma empresa, potencializar e maximizar os resultados da companhia. Então, você contou lá atrás, né? O gerente de produto na nossa época lá atrás, ele fazia compra, ele planejava, ele fazia, né?
desenhava, colocava pedido. E hoje a gente tem as divisões, normalmente nas empresas, né? Área de planejamento, produto, estilo. Como é que você vê assim, os desafios atuais, né? Com tantas tecnologias disponíveis aí no mercado, né? Se a gente for olhar para esse colaborador, e como você fala que a gestão é um ponto forte de vocês, como é que você vê assim, os desafios do futuro, pensando em ferramentas para essa turma de gestão? Boa, essa é bem boa. Você falou tudo aí, né? Quando a gente lembra do que a gente fala, né? O gerente de produto raiz lá da nossa Excel era o época. máximo. Pois é, imagina, né? O Excel, não vou nem falar antes do Excel o que é que tinha, né? Porque aí Sim, entrega a idade aí. Mas realmente tem muita evolução, né? E eu acho que não só o cliente, não só o colaborador, mas também dados, né? Eu acho que é um assunto que está muito forte, muito em voga aí, que é a análise de dados. E sem sombra de dúvida, a estrutura tecnológica, né? Ferramentas tecnológicas para apoiar nessas análises, nessa construção de dados, ela é fundamental. Essa é a grande diferenciação, eu acho, que a gente tem hoje já. E eu diria que vai ser o grande próximo passo de uma cadeira de gerência de produto. Quando a gente olha hoje o próprio PLM, né, que a gente está introduzindo, se a gente comparar um pouco de estrutura que a gente está trazendo, mais tecnológica, sistematizada, o quanto de eficiência a gente traz e assertividade. Né? Então, a gente tira um pouco do eu acho, eu gosto, eu penso e não tem, de novo, é um pouco menos democrático, né? É mais racional. Então, a gente traz realmente racionalidade até para um desenvolvimento de coleção que quando a gente imaginava que isso fosse possível. Naquela época era extremamente subjetivo, né? Um desenvolvimento de produto. E hoje a gente pode pensar que um desenvolvimento de produto ele é extremamente racional. Né? Então, aqui eu estou trazendo o exemplo do PLM, que é um sistema que traz como desenvolvimento de produto, mas quantos mais a gente pode trazer dentro do CRM, né, com matriz de análises, dentro do próprio planejamento, com ferramentas de alocação, de integração entre a ponta na loja, a área comercial e a indústria direto, né, na reposição, no abastecimento. Então, acho que tem um desafio grande aí de aprendizado ainda, né, e bastante conhecimento que vai, com certeza, trazer ainda mais eficiência e contribuição aí para o modelo. Legal. E tem uma outra coisa que eu queria matar uma curiosidade. Muitas empresas nos perguntam, e você viveu essas duas jornadas, né? Eu conheço poucas empresas no mundo que é competente na indústria e também é competente no varejo. Você viveu uma época lá que o varejo dependia da indústria ali, né? Na Riachuelo. E hoje você vive numa cadeia só de produto acabado, assim. Quais são os desafios quando a gente olha uma marca que depende da indústria e você hoje no momento que você depende dessa cadeia de fornecedores? Faz parte do tripé, né, que eu falei. Então, a gente tem o cliente, colaborador e o fornecedor. Eu diria que nós somos bem dependentes, né, da indústria. Eu acho que, principalmente no mercado brasileiro, né, um desafio grande, né, da indústria brasileira. Mas qual que é o trabalho que a gente faz muito forte? Primeiro que acho que a área comercial é uma área de muito relacionamento. Tem que ser, né? Não tem como, não acontece se não for assim. Mas eu acho que, além do relacionamento, é o quão você consegue tirar proveito e dar para a indústria o que a indústria precisa. O fato de eu ter trabalhado dentro da indústria, né, na época da Guararapes, me trouxe muito esse conhecimento. Mas eu diria que, para a indústria, maior ouro é a previsibilidade. Né? Então, essa troca do varejo com a indústria, de eu te dou toda a previsibilidade que você precisa. E aí você garante também a consistência, a qualidade, o custo que para mim é necessário. Né? Então, eu acho que é uma codependência, na verdade. Né? Estava conversando recentemente com um fornecedor e ele estava falando exatamente isso. Né? A gente perguntou para ele, qual que é o teu maior risco hoje como indústria? E ele falou, é um erro do varejo. Né? Eu tenho varejos que trabalham comigo e se o varejo erra alguma estratégia, enfim, muda a gestão e aí não tem a consistência do fornecedor para a empresa e sim pelo comprador, esse é o meu maior risco. Né? Então, aí você vai entendendo assim, bem, então, qual que é o formato que eu faço para garantir essa consistência com o fornecedor?
Eu falo que um fornecedor na Caidu não é do gerente de produto, ele é da empresa. Né? E eu tiro da mão do gerente de produto a possibilidade de decidir se o fornecedor fica ou não, pelo simples fato da negociação ser fácil ou difícil. Na verdade, o próprio gerente de produto ele tem essa visão. A gente tem visões gerenciais hoje que mostram a performance, né, de cada fornecedor dentro do negócio, independente da linha que ele entrega, né, se é feminino, masculino, infantil, então qual que é a performance desse fornecedor dentro do negócio e com o que a gente propõe que seja a nova participação dele, baseado no histórico que ele tem. Então, isso tem uma governança que hoje um gerente de produto olha isso, ele analisa, ele já considera isso, tem um nível de gerência de grupo que valida. Eu, como diretora, olho isso a cada semestre e eu vou pessoalmente nos fornecedores, dividir, trocar, ouvir, passar essa previsibilidade, dar essa segurança para os fornecedores. Então, é um risco, né, iminente dos dois lados que tem que haver um trabalho realmente de troca mútua aí para que a gente tenha realmente a segurança aí, né, no abastecimento na cadeia. E até pensando nisso, né, Cris, a gente falou de cenário macroeconômico e a gente não pode ignorar também a influência de marcas chegando no Brasil com foco em eficiência, com foco em um planejamento mais puxado. E o que a gente ouve bastante é que o Brasil tem um desafio de adotar planejamento puxado pela morosidade da cadeia. Pelo que você trouxe, esse é um primeiro passo para você conseguir começar a dar segurança, consistência e previsibilidade para todo mundo que faz parte da cadeia. E depois, né, quais são os próximos desafios para a gente conseguir diminuir esse ciclo entre você detectar uma oportunidade, você quebrar coleção, produto e ter velocidade de matéria-prima e ter o fornecedor. Como é que resolve essa equação? Assim? O que você vê de próximos passos? É bem desafiador, né? Porque assim, tem marcas vindo aí assim, dando um chacoalha em todo mundo, né? A Shein, sem sombra de dúvida, é uma grande lição aí, que vem balançando e mexendo com todo mundo. É um desafio mesmo, porque, de novo, pensando na eficiência, a forma mais inteligente da gente fazer gestão de estoque é cada vez coberturas mais baixas e cada vez mais velocidade do novo e do que o cliente precisa, sem ruptura, né? Ainda considerando isso. Então, esse desenvolvimento da cadeia e do transporte mesmo, da logística até o abastecimento, ele é bem desafiador. Eu acho que como próximo passo, eu acho que é cada vez mais a gente integrar essas visões. Né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu tenho, a partir do momento que eu conseguir permitir para a cadeia produtiva, né, um fornecedor da Caidu, uma visão direta do que é a minha necessidade na ponta, ele praticamente ele está abastecendo, é a venda dele. Né? É como se ele fizesse a gestão da própria venda direto na loja. Então, eu imagino que um próximo passo aí, que a gente tem que começar a pensar, desenvolver, elaborar, é essa visão integrada mesmo. Né? Então, é uma seleção de matérias-primas básicas que tem que ficar à disposição ali na indústria, modelagens validadas e aprovadas, pontas de preço segmentadas e o fornecedor tendo essa visão, né, do que é o necessário para o reabastecimento, característica de produto que melhor performa, ponta de preço que mais desponta, e aí vai meio que solicitando para a área comercial imagina que eu vou ter vários gestores para mim, para olhar isso, né? E ele tem o maior interesse, porque ele quer vender. E aí a gente fazendo um link ali de validação com desenvolvimento, exatamente. E aí eu acho que seria um próximo grande passo aí. Você trouxe um ponto que é a Shein, que é uma marca que vem polemizando, aí, vamos dizer, por uma série de questões. Nós não vamos trazer as questões polêmicas para a mesa, de SD, questões tributárias, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que o modelo de negócio da Shein, como concepção de coleção, é um modelo disruptivo, usa muitos dados, crawlers, robôs para definição de produto, nem mais coleção e produto. Mas eles estão aí com esse anúncio de vir para o Brasil, né, montar uma estrutura no Brasil, falam em gerar 100 mil empregos e tal.
Eu vejo como na minha opinião, um diferencial competitivo, né, o preço e velocidade. Na sua visão, montando uma estrutura no Brasil, eles vão ter essa velocidade que eles têm na indústria na China, e como é que eles vão conseguir esses custos tão competitivos assim? Como é que você vê isso? Bem, é um desafio, né? É um desafio porque eu me considero, né, uma rede de custos bem baixos, né? É super desafiador, né? A gente precisa ter uma ciência por trás intensa, forte, né? Qualquer concorrente hoje pode vender o preço que eu vendo. Agora, garantir a consistência disso é difícil. Tempo, né? É difícil. Então, tem todo um trabalho de retaguarda, de estrutura, de modelo de negócio, de previsibilidade, de gestão, de eficiência, de assertividade, pragmatismo da coleção, né? Eu tenho que ter demarcações muito baixas, muita assertividade para trazer compensar um pouco a margem do produto por causa do posicionamento que eu tenho. Então, é uma ciência difícil. Pela experiência que eu vivo e que a gente pratica, eu sei que é muito difícil, né? Então, a gente já viu, né, outras redes vindo de fora, sendo muito competitiva lá fora e internalizando, sentindo um pouco de dificuldade. Eu estou vendo que a Shein está trazendo um modelo um pouco diferente do que as outras fizeram, né? Então, elas têm realmente um contato já direto com os fornecedores. Eu acho que um pouco dessa inteligência que eu falei, dessa visão integrada, eles já trazem isso também. Eu acho que isso já traz um pouco mais de eficiência, isso onera menos o custo do produto, isso traz mais velocidade, né? Então, como próximo passo que eu acabei de falar, eu acho que eles já estão trabalhando nele, né? Tem o desafio realmente da consistência do posicionamento, que é possível, mas complexo. Então, desafiador. E haja processo, tecnologia, alinhamento estratégico, gestão, ritual e cultura. É isso aí. Não é fácil. Não é fácil. Então, Cris, assim, fora isso, a gente já caminhando aí para os finalmentes, quais são pontos na sua visão que talvez não estejam sendo tão falados? Porque a gente tem uma característica no nosso mercado, né? Que quando surge ou uma bala de prata, todo mundo só fala daquilo, tipo metaverso, e quando surge algum tsunami, tipo Shein, só falam disso também. O que na sua visão, e né, quando vocês estão ali discutindo pontos estratégicos, tem algum ponto que a turma não tem falado e que vocês olham com uma certa atenção positiva ou negativa? Tem algum destaque que você faria que não está sendo muito dito hoje? Recentemente eu estava conversando com a Leninha, que é a presidente do nosso conselho, e ela estava comentando o seguinte: a gente não tinha que estar ouvindo televisão, não tinha que estar lendo notícias, não tinha que estar vendo os posts do que está acontecendo, desgraça aí, nem tinha que estar sendo contaminada com o que vem de informação direcionada, né, como tendência. Porque se a gente estivesse considerando tudo isso e direcionando o nosso foco para essas tendências, né, pontuais, a gente não estaria hoje no plano que a gente está na contramão do mercado. Então, o que de fato a gente faz hoje de diferente é olhar para o novo, não olhar para o novo e olhar para o que é nosso objetivo, né? Então, o que é que tem de novo que a gente olha hoje? É a oportunidade que o nosso cliente fala. Então, não tem grandes inovações, não tem grandes descobertas, é aperfeiçoar, de fato, o que é o varejo, o que é ouvir o cliente, o que é considerar a jornada dele dentro da loja, o que é respeitar o hábito de consumo dele, considerando todos os dados que nós temos disponíveis no nosso planejamento, nas nossas pesquisas, nas pesquisas contratadas. Então, está menos influenciado com as tendências e mais focados no arroz e feijão. No arroz e feijão, bem dentro feito. do nosso planejamento estratégico, né? É o básico bem feito lá. Legal. A gente tá isso aí. Música para os ouvidos, né? Sandrão? A gente está batendo muito nessa tecla. Cris, então se a gente pudesse deixar uma mensagem final, um resumo para os executivos que estão nos ouvindo, a gente tem recebido cada vez mais feedbacks de executivos de grandes empresas do mercado de moda, então para nós é motivo de muito orgulho, né, Sandrão? A gente ter o privilégio de trazer essa aula
Se a gente fosse fazer um resumo, então, apesar de parecer simples, né? Você ter um alinhamento estratégico claro, onde você tem um corpo de conselho e direção que comprem e patrocinem isso, né? Tem que ser algo, enfim, não é o CEO que vai impor e todo mundo vai... Enfim, é um alinhamento estratégico claro com você comentou que vocês têm três pilares com um objetivo. Uhum. Então, você não ter muitos pilares, muitas metas, muitas, né, de tudo, que senão você acaba olhando tudo e não olha nada. Ter rituais, ter clareza no seu alinhamento estratégico, quem que você atende e aprender cada vez mais de forma consistente, gradativa, sem grandes movimentos, a evolução, o entendimento, a necessidade dessa pessoa que você atende e não se abalar, né, evitar se contaminar com os tsunamis que vão surgir todos os dias. Então, enfim, eu acho que para a gente finalizar, né, Sandrão? Sim, foi boa. O que você gostaria aí de... Não, foi boa. A Cris tem, primeiro, parabéns pela tua jornada, assim, mais uma aula que a gente teve aqui. E a Kaidu, para mim, é um case muito interessante, né? Porque ela trouxe algumas palavras que traduzem muito o que eu enxergo da Kaidu, né? Eficiência operacional, austeridade, foco. Então, eu achei bastante legal quando a gente ouve e o que a gente enxerga de fato, né? E hoje a gente está fazendo um trabalho junto com eles ali, a gente também tá bem feliz, a gente tem muita clareza desse caminho de vocês. E hoje, para mim, ficou muito claro essa coisa. Me lembrou, eu gosto muito do Galó, né? Da história do Galó na Renner. O Galó era um cara muito determinado, ele não desvirtuava. Uhum. E para mim a Kaidu agora virou uma referência do que o Galó fez na parte de gestão dele, foco lá. Hoje a Kaidu me trouxe essa linha também, bem bacana. Sensacional. Cris, mensagem final, conteúdos, podcasts, livros, o que você está consumindo agora que você poderia compartilhar também? Bem... Ela ouviu um podcast. Era isso que eu ia falar. Eu tô neste momento, eu tô bem corrida, assim, né? Tô quase sem tempo para fazer nada. A gente tá com um desafio grande aí de 7 lojas que a gente vai inaugurar daqui a um mês. Nossa. Então, corrido, com um monte de desafio, com um monte de trabalho, jobs aí, né? Que se estende ali no trabalho, leva para casa, enfim. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o Moldcast tem sido um companheiro meu de caminhos, né, direção. Então, é o momento que eu tenho hoje. Então, para consumir algum conteúdo, é o momento que eu estou dirigindo, indo para o trabalho, voltando para casa. Eu achei bem legal, de fato, assim, assisti alguns. Fiquei muito feliz em ver que tem pessoas que estão aqui, né, que passaram por aqui, na verdade, que eu fiz parte, de alguma forma, da jornada junto com essas pessoas, né? Tenho a Vam, nossa, incrível, a Vanessa, o Sandro aí também, a gente já trabalhou junto, o Muraro, o próprio Maurício, né? Já passou por aqui também. Inclusive, quando ele veio ano passado aqui, ele comentou que iríamos fechar o ano com 70 lojas, né? Esse ano a gente vai fechar com 84, então estou já passando dele aí, ó. Maurício está atrasado. Da expectativa dele, exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que tem uma frase do Kotler, né, o pai aí do marketing, que para mim é muito importante, que fala que eu acho que traduz muito de tudo isso que a gente falou, né, que está muito ligado à proposta de valor. Que ele fala exatamente que uma proposta de valor, ela não pode estar só ligada ao preço, e sim ao valor que o cliente entende daquele produto. Então, eu acho que isso conecta um pouco de tudo, né? Ou seja, o que para quem. E sem a menor demagogia ou milindre de assumir quem nós somos e o que nós queremos ser. Tem orgulho disso, né? Total. Então, assim, é uma rede de classe C, da mulher contemporânea, que tem filhos, que tem a renda consumida pela cesta básica. Então, como eu dou, de fato, acesso eu adorei assim, essa a coisa da né? simplicidade, né? Sem branding, sem mascaragem. O João estava comigo, a gente foi numa fábrica lá no Rio Grande do Sul,
e o dono da fábrica de calçados falando que a consumidora dele... Porque ele falou, cara, eu tive um problema com a estilista que ela não entende meu consumidor. Eu falei para ela que quer desenvolver coisa diferente. E aí ele falou assim, a consumidora dele é a dona de casa que anda de ônibus. Então o sapato que ele desenvolve, o injetado, tem que ser aderente para a mulher que anda de ônibus. Então assim, ele é muito focado. Eu acho assim, a simplicidade da comunicação está aí. Né? É isso, e é um pouco do que você falou também, né, Sandro? Assim, você trouxe o exemplo da gestão da Renner, que eu acho que é equivalente ao que acontece na Caidu, que é a consistência. Não é? Então, é sempre o foco nas mesmas coisas. Né? Essa consistência é você entrar numa rede, não ver assim, aqui funciona porque é o gestor tal, aqui não funciona porque é o gestor... Não, é um modelo da empresa. Então, essa consistência padronizada e por tanto tempo traz realmente mais assertividade, né? E essa minha fase fora do mundo executivo e conhecendo várias empresas, conhecendo vários CEOs de vários mercados, de várias regiões, consistência é uma palavra rara. São poucas empresas que conseguem ter essa coisa de acreditar naquilo lá e só seguir aquele caminho em frente. É isso aí. Muito bom, Cris. Então, muito obrigado. Adoramos. Bom demais. Primeiro de vários. Mais convidar uma aula. E com bastante novidade que a gente também está, e o Mold e Caidu juntos prevendo. Então, teremos outros episódios, outros capítulos. Para contar as novidades. Isso aí. Com certeza. Os desdobramentos, né? Desse trabalho. Aí, exatamente. Então, pessoal, se você que está nos ouvindo, qualquer tema relacionado à moda, de tecnologia, inovação, desde o planejamento até o sellout. Você pode encontrar o YouMold no youmode.app, no nosso site youmode.com.br. Vamos fazer o Sandro trabalhar um pouquinho, que ele está muito ocioso, pegando muita onda em Floripa. E é isso. Mais um YouMoldcast. Valeu!